Na entrada tem o passe de harmonização, todos tomam reiki, aí já começa a diferir do centro kardecista, né, porque todo mundo vai tomar reiki. Aqueles que têm interesse em fazer tratamento, dar continuidade na casa, vão fazer uma triagem, faz sua ficha, diz por que veio, o que pretende. Aí você vai fazer pelo menos 3 sessões de atendimento, de tratamento, para que você possa estar apto a receber o tratamento ou médico ou apométrico. Né? Por que isso? Porque tem muita gente que vem, mas vem só por curiosidade, e é uma casa que visa a cura. Então a gente precisa priorizar as pessoas que realmente necessitam, precisam. Né? Então às vezes a pessoa vem e acaba entrando e não tinha nada, né? Só curiosidade, não é o objetivo. Então, o objetivo é que você faça cura física, moral, espiritual, pessoal, humana, né? Qualquer tipo de cura. Se nós somos seres imperfeitos, sempre teremos alguma coisa a ser curada, não é? A cura não é física, é cura. Porque na realidade o físico é a expressão máxima do problema que já se manifestou em espírito, né? Quando ele já está manifesto no espírito, é que ele somatiza para o corpo físico. Então a doença física é o resultado de um problema pré-existente. Por isso que todos somos doentes de alguma coisa, por isso estamos encarnados na Terra. Né? Mas é assim, falamos agora há pouco no Evangelho dos Desencarnados, que os sãos não precisam de médicos. Então se a pessoa veio aqui, ela veio para conhecer a apometria, de alguma forma ela vai receber uma cura. Talvez ela nem se intere disso de forma consciente, porque se ela não vai passar na sala da apometria tão rapidamente, mas ela vem nas pré-lições, toma o passe de harmonização, toma o reiki, de alguma forma ela vai se organizando. E talvez até aquela doença, entre aspas, que ela não entendia que ela tinha, que não precisa ser uma doença física, não, né? Tá com, sei lá, qualquer coisa. Às vezes é uma doença moral mesmo, algum desvio de comportamento que para ela era super natural agir daquela forma, e na leitura do Evangelho, na forma como as pessoas aqui se comportam, se tratam e se tem carinho, ela vê o exemplo de uma forma diferente daquela que ela até então atuava, não é? Então é bem legal, a pessoa que veio aqui ficar com curiosidade, continua curioso, porque quem é curioso sempre faz novas descobertas, não é? E essa nova descoberta está em si mesmo. Isso é muito legal. Estudo. Nós temos um grupo de estudo de quarta-feira. A gente faz estudo. Mas na verdade é assim, todas as nossas preleções são focadas ao estudo. Nós nos baseamos no Evangelho e em temas gerais. Não seguimos só o Evangelho para que não se torne cansativo. Então, uma semana fala do Evangelho, outra semana a gente foca em algum assunto, falamos em assuntos do nosso dia a dia, né? Falamos da nova era, e a gente vai variando o assunto para que se torne interessante, né? Para que a coisa torne dinâmica e a gente possa ir evoluindo com isso. Então, todo assunto que a gente fala, de alguma forma, é um estudo. Sempre é um estudo. Sempre alguém vai tocar alguma coisa. Quando você ouve o mesmo assunto a semana inteira, e você observa que geralmente quando se cai o Evangelho parece que insiste em determinada página, às vezes, né? E você fica, nossa, mas para que outra vez essa página? É porque você não entendeu. Você lê e não entende. Lê e não entende. Quem faz Evangelho no lar, fala, o Evangelho deve estar viciado, às vezes abre de novo. Não, está viciado. Marcaram essa página. Sim, marcaram. A espiritualidade marcou para que você leia, né? Para que você entenda o que está escrito ali. O que a gente faz aqui é interpretar o Evangelho. O Evangelho foi escrito em 1863, ainda para pessoas que estavam descobrindo o Espiritismo e para pessoas que nem sabiam que ele existia. É óbvio que o que está escrito aqui não tem a clareza necessária para os dias de hoje. Ele tem que ser traduzido. Não é? Da mesma forma que quando Moisés falava para os homens naquela época, eram homens ignorantes, ele não podia falar como se fala hoje. Então nós temos que entender que é uma leitura
que está em constante mutação e nós temos que estar nos aperfeiçoando para que a gente tenha a capacidade de interpretação do que aí está escrito. Toda a página do Evangelho sempre será atual, sempre. E o próprio Evangelho diz que a nossa fé tem que ser raciocinada. Independentemente se foi escrito em 1800 e alguma coisa, né? Tem 150 anos, 152 anos. Independentemente do momento que ele foi escrito, este livro, a Bíblia, ou qualquer outro livro de alguma codificação, de alguma religião, se você raciocina sobre aquilo que está escrito, você tem a lição atualizada. Porque o ser humano é uma infelicidade nossa. Obrigado. Nós damos passos de tartarugas, não é? Para a nossa evolução. Então, quando fala da moral em 1863, e você lê um texto que vá direto na moral, não talvez assim um texto mais evangelizador, mas quando ele fala diretamente na moral, o que mudou? Mudou a vida hoje na sua modernidade, na forma da nossa comunicação, na velocidade com que as informações chegam até nós, da forma distorcida, inclusive, como ela chega até nós. Isso sim mudou, mas a moral em si, de como deve ser o nosso comportamento, nós não mudamos muito e a lição continua atual. Mas não dá para falar quando nós abrimos o Evangelho e falamos do duelo. Não dá, né? Eu, Tânis, penso já nos 3 mosqueteiros, né? Aquele chapéu com as penas e tal. Mas não dá pra gente imaginar que é isso, né? O duelo hoje em dia é um duelo mais sutil, né? Um duelo de WhatsApp, de Facebook, né? Olha onde eu tô em Berne, na Suíça. E você, em Caraguatatuba? Não é? Então essa sutileza, né? Estou pegando onda, fala em um lugar bem chocante. Eu só tinha ouvido falar de Berne, aquele larvinha que dá no cavalo. Então, isso é uma forma de duelo. E tem gente que cai no duelo, né? Tem gente que cai no duelo. Uma coisa que é legal para postar, falar, ligada, olha o que eu estou fazendo, olha o meu pé aqui, ó, na praia, ó. Que o pessoal falava, sua cretina, sai daí, vem trabalhar. É para ser isso. É para ser gostoso, fala, putz, aproveita, faça coisa gostosa, se divirta, né? Faça coisa bacana. É o contrário, é um outro tipo de duelo. Então, isso nós temos que atualizar, né? A moral, nós estamos, acho que ladeira abaixo. Nós falamos da semana passada, nós lembramos, né? Que a gestão de Cristo, que a gestão crística planetária, ela é cíclica, de 2000 em 2000 anos. E Cristo tinha 2000 anos. Por isso que todo mundo falava, né, do que vai acontecer no ano 2000, aquela história toda, porque seria o final dos tempos, mas é o tempo do ciclo crístico, né? E aí Jesus deve estar extremamente feliz conosco, porque passados esses 2015 anos, o que mudou? Por que as lições dele, até o arroz com feijão, ninguém entendeu ainda? O que nós aprendemos das lições de Jesus? Quando você pega o Evangelho, ele é a primeira página. Aí você fala, bom, eu já estou na página 200, será? Quem que já entendeu uma lição? Imagina como Cristo está feliz por causa disso. E aí Chico manda a mensagem, já mandou, já faz um tempo, que foi postergado o prazo para mais 50 anos, que vence em 23 de julho de 2019. Nós temos 4 anos. Aí nós não conseguimos fazer em 2046 anos, agora temos 4. Mas por isso que tem que pode correr. Se abraçar todo mundo, né? No momento lá, se abraça e fala, eu vou, mas vou levar todo mundo comigo, né? Não é assim? Talvez seja essa a nossa última saída, né? Que não seria melhor, né? Eu vou me abraçar com ela e falar, você vai comigo, ó. Por isso que casas como a nossa, que é uma casa que busca a atualização do conceito do estudo espiritual. A gente fica muito feliz quando fala assim, o que você é? Eu sou católica. E você? Eu sou evangélico. E você? Eu sou messiânico. Existe alguma diferença entre um e outro?
Não. Mas, nos olhos de muitos ou da sociedade, existe uma diferença. Católico é católico, esse é espírita, um segue a Bíblia, outro segue o Evangelho, né? O Evangelho que seja protestante, o Evangelho espírita, o outro segue o Corão, o Torá, mas na verdade o que nós seguimos aqui é Deus. Mas é muito interessante essa analogia que você fez. Eu acho que são dois romances de Emmanuel lindo para quem quer acreditar no espiritismo. Porque quem lê há 2000 anos e é um pouco de estudioso, vai perceber que é quase impossível alguém relatar com tamanho detalhe, tamanha riqueza de detalhe o que acontece naquela época, se não viveu naquela época. Porque é rico, né? É um livro rico. E 50 anos depois conta a história, né, do que acontece depois. Mas é legal pensar nisso, nessa coisa que talvez já tenha sido dado no recado, né? É. 50 anos depois da verdade, eu não estava conseguindo lembrar. Não, há 2000 anos conta a história de um senador romano, né? Exato. Do cristianismo, da perseguição que existia em Roma, do cristianismo. O que aconteceu com o Públio Lentulus, né? O nome dele. Ou Lentulus. Nunca sei esses nomes. É Lentulus, ele ficou para trás. Ele era muito Lentulus. Ele era muito Lentulus, né? Boa, ele gostei dessa. O que rolou com ele, e 50 anos depois é ele reencarnado, que ele despertou e falou, caraca, né? Que pisada na bola. Olha o que ela falou. Ele encarnado, ele despertou. Olha que interessante, bacana isso que ela falou. Então há 2000 anos, a gente pode fazer uma analogia com o processo crístico, né? E esses 50 anos, qual foi o objetivo que Jesus nos deu? O despertar. A gente entender. Acordar. Então, infelizmente, não dá pra gente aqui fazer aquele processo que antigamente se fazia nas casas, lento. Então, assim, pessoal, vai ter o curso de aprendizes do Evangelho. É um curso de 8 anos. Quem fizer terá o direito a fazer o curso que virá após, será o curso do Evangelho. E aí depois, avançado do Evangelho. 25 anos depois, você está apto a praticar, a dar o passe de harmonização. Né? Quando você tiver 70 anos, você pode entrar na sala do reiki. Quer dizer, não dá mais. Esse conceito que tem a casa espírita tradicional, nós não temos aqui. Aqui, se você quer vir para casa, você tem vontade de aprender, aprenda trabalhando. Você vai começar já a trabalhar aqui, não é, Tânia? Todo mundo aqui já começou, não tem ninguém que fez curso de 5 anos. Primeira coisa é varrer o chão. Eu varro sempre, toda semana. Não, mas assim, o que traz esse tipo de abordagem, né? Porque nós podemos dizer que somos espíritas sim, porque seguimos a codificação de Allan Kardec, principalmente no que diz na sua moral, na conduta do espírita, certo? Só que nós temos uma parte que nós acreditamos demais na ciência. Então, quando nós falamos do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai. Quem é a primeira vez que vai fazer triagem? Pode subir. Quem quer fazer triagem? Eu não sei se dá 3. Alguém vai fazer? Não? Aquela senhora que estava ali? Tá bom. Então, quando nós falamos no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai, nós saímos do planeta Terra. Nós não vamos falar de igreja, nós não vamos falar de templos, nós não vamos falar dos diversos planos espirituais que existem na Terra. Nós vamos para outros mundos. Nós não colocamos a criação de Deus no planeta Terra. A criação de Deus é o universo. E aonde que chega o universo? Nós aprendemos que é o infinito, é uma coisa assim que nem sei o que é. Né? Então, nesse dia, quando nós falamos disso, nós falamos das estrelas, nós falamos dos sóis, das constelações, falamos da Via Láctea. E hoje avançamos para os universos paralelos. Né? Isso se concentra num único universo. Agora nós já sabemos dos universos paralelos. E aí nós falamos de outras coisas. Por quê? Senão começa a limitar a nossa forma de pensar. Ah, mas nós vamos aprender tudo? Não, mas nós vamos fazer uma cisão, assim, em milênios de aprendizado, quadradinho, né?
muitas moradas na casa do meu pai, tem muita igreja, tem muito isso, tem muito aquilo outro, não sei o quê. E Tem nós muito viemos, planeta. E nós viemos preparados para aprender tudo? Sim. Sim. As limitações são Então, físicas? são Nós temos físicas. limitação física para aprender as coisas. O nosso cérebro, nós trabalhamos com 10% do cérebro. Nós não temos capacidade física de entender. A nossa língua não permite entender. Os espíritos, quando mandam informações codificadas através de um médium, a Tânia é médium de incorporação. Então passa uma informação de um espírito pela Tânia. O espírito de luz sabe que ela é um filtro. O que passar por ela já passa por um filtro pessoal dela. Filtro sujo. Tá? Mas isso é coisa ruim, gente. Então o espírito tentou falar a água é límpida, chegou alguma coisa parecida, mas não chegou exatamente o que ele falou. Então quando eles vão falar já tem esse problema. Aí tem o problema da mistificação, o médium despreparado apresenta e dá uma dose pessoal na informação. Aí quando você lê, tem metade do médium, do espírito, e metade do médium, só que você não sabe. Então é complicado isso. Nós, os seres humanos, temos esses limites de informação. Então já daquilo que chega, inclusive eu ouvi de um espírito uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: quando você receber uma mensagem, se ela entrar dentro de você, é porque você tem que ouvir. Se para você aquilo não foi bom, devolve para o espaço. Então a mesma mensagem vem para mim e para a Tânia. Eu capto, ela não. Nós somos individuais. Nós somos espíritos únicos. Eu sou eu, ela é ela. Porém, somos um. Dá para entender isso? No todo universal, somos um. Somos a mesma energia. Porém, em escala diferente de frequência. O que nós fazemos aqui é nos sintonizarmos na nossa mesma frequência para que a gente possa ter força de atuação e força de crescimento individual, sendo cada um de nós o apoio do outro. Mas somos únicos, sempre. Isso dentro de casa. Você, seu marido, seus filhos são únicos. Não adianta querer que vai todo mundo igual, que não vai. E o que nos diferencia nesse aspecto de espírita e acreditando muito na ciência? É o conhecimento. Nós não podemos permitir que a falta de conhecimento coloque em nós as barreiras do preconceito. Eu não sei de determinado assunto. Não tem importância. Se você não sabe, vai procurar quem sabe para te explicar um pouco mais. Se eu quiser pirar na batatinha, eu venho conversar com ele. Eu estou falando sério, porque ele pira na batatinha, ele fala uns negócios, fala, nossa, que viagem, né? Aí depois você fala assim, parte eu entendo, parte eu não entendo. Não é verdade? Se eu quiser saber mais de inglês, eu vou falar com a Rosa. A Rosa é professora linguista de inglês. Se eu quiser falar de educação, eu vou falar com a Elizabeth, que é professora, diretora. Não é verdade? Não é isso, gente. O que nós não podemos falar, mas eu não sei sobre esse assunto. Com quem que eu vou falar? Vai procurar conexões de tal forma que você amplie o seu universo. Porque as pessoas, quando nós falamos de cultura, de aprendizado, falam assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma escola, ou eu mal sei ler e escrever. Mas nós sabemos falar, perguntar. Pode ser que você não entenda da primeira vez. Você fala assim, lembra semana passada que você falou um negócio para mim? Não entendi nada. Fala de novo. Ele é espírita, ele é bom cristão, ele é um bom samaritano. Ele vai explicar até que surja o conhecimento. E assim sucessivamente. Essa forma de trabalho que nós temos aqui na Casa do Bem faz com que haja boa discussão sobre determinado tema, sobre determinada coisa. E não aquela barreira assim, eu não vou conversar com o Hélio porque o Hélio sabe muito e eu não sei nada. Não é? Isso nós temos que desmistificar. E aqui na Casa do Bem é o local ideal. Certo? Hoje o nosso tema, nós vamos fazer o Evangelho agora,
e depois o tema da preleção vai ser sobre a fé. E aí nós vamos fazer um viajandão, né, Elio? Nós vamos surfar na fé. E a semana que vem nós estamos fazendo um trabalho de reinício de ano. Tem algum tema que vocês gostariam que a semana que vem fosse falado? Que de tudo isso aqui que nós estamos falando agora, tem um tema assim que lateja dentro e que você fala, pô, se falasse desse tema ia me ajudar pra caramba? Não quer falar aqui? Na hora do intervalo, fala com ela, fala comigo, fala com qualquer pessoa aí que tá com a camiseta. Ó, tem lá na frente uma caixa, tem a caixa de sugestão ainda? Tem. Sugestão? Sugestão acho que não. Sabor, né? É dentro do reiki. Porque se ela for confortável pra ela, né? Então pergunta se pode, e ela vai pra lá. O Bruno leva ela. Então, olha só. Vocês nos dão uma sugestão e nós vamos trabalhar. Qualquer tema, qualquer um. Teve uma vez aqui que nós falamos do tema que foi muito legal e eu fui até num outro centro explicar, porque conversando com uma pessoa que trabalhava num outro centro, falou, puxa, mas esse é um assunto interessante. Nós falamos dos fariseus lá, como é que é? E nós falamos da sociedade judaica que imperava ali naquele pedaço na época de Jesus. Então nós falamos quem eram os saduceus, os fariseus, os escribas, os anciãos, os gentios, assim, o bom samaritano. Porque é uma coisa que faz com que nós tenhamos capacidade de entender mais quando lemos o Evangelho. Numa outra vez nós falamos da muita morada na casa do meu pai, botamos aqui um monte de estrela, foi uma piração total. Explicamos como que é ler a Bíblia, o que é capítulo, versículo, o que está escrito, o que tempera, o que não tempera. Para quê? Para incutir em nós essa vontade de, nesses 4 anos que nós temos de oportunidade, não fazer uma transmutação geral, que talvez nós não estejamos preparados, mas para deixar que a semente germine, a semente está em nós. Já falamos sobre divórcio, homossexualismo. Ixi, Né? E aí o que vocês quiserem, vocês podem falar, tá? Ó, 2 coisas. Um monte de coisa, então, já que eu vou falar, recados aqui, já vou falar. A nossa casa, ela não tem nenhum tipo de fim lucrativo e ela vive das doações que nós recebemos das pessoas. Então, nós temos que pagar água, luz, telefone, material de limpeza, papel higiênico, água potável, tudo. Temos que pagar tudo. Então nós aceitamos doações em dinheiro e quem não se sente confortável de dar dinheiro, nós aceitamos a doação mesmo do detergente, do papel higiênico, do produto de limpeza, do que a pessoa achar que ela deve doar para casa, é um item a menos que nós temos que comprar para colocar aqui para manutenção do nosso local, certo? Outra coisa, água. Aquele nosso cantinho é o cantinho do remédio. Então as pessoas põem as águas ali, escrevem os seus nomes e cada um vai receber, de acordo com a necessidade, a energia precisa para proceder à cura interna. Nós vendemos a água na cantina. Mas para nós vendermos a água na cantina, nós aceitamos doação de água por 2 coisas. Porque nós transformamos a água doada em din-din, R$2, né, Camila? R$2 cada aguinha, é o mesmo preço que está aí fora, então não tem. E outra coisa, quando tem as cirurgias espirituais do Dr. Antônio, usa muita água. Então a água é benefício da própria pessoa. Na hora que ele faz a cirurgia, ele pega a água e ele vai receitando. Essa toma de noite, essa toma de dia, essa toma em jejum, essa daqui após as refeições. Então tem gente que sai daqui com 5, 10 coisinhos desse negócio de água, porque é o remédio que a pessoa tem que tomar depois da cirurgia. Então nós precisamos da água, nós agradecemos a doação de água, de produto de limpeza, o que seja. Legal, acho super interessante, né? Copo descartável, bom, tem uma série de coisas assim que vocês podem nos ajudar. Nós temos um lugar ermo aqui, depois que anoitece, dá umas 8 horas da noite, não passa ninguém na rua. Então, nós costumamos dar R$2 quem vem de carro, porque o rapaz que mora na casa ao lado, ele toma conta dos carros. Então ele fica aqui na frente, certo? O período todo que nós estamos aqui em trabalho. Aí nós fazemos a vaquinha, pegamos os R$2 de cada um e entregamos para ele.
que é uma forma dele ter o dinheiro dele e uma forma também de nós termos quem olha os nossos carros, tá bom? É uma mão de duas vias. E nós vamos ter daqui a um mês o maior evento de todos os tempos da Terra de Loucura, né? No Brasil, que é o Carnaval. Então as pessoas elas ficam um tanto quanto desnorteadas com relação às suas sensações. E o que acontece? Nesse momento é tipo como se fosse uma abertura psíquica para que todas as coisas malucas possíveis e imagináveis que possam acontecer. Porque a pessoa, ela quer beber sem limite, conhecer os mais variados pares sexuais possíveis, ir atrás do trio elétrico. Isso eu sei que é um pouco antigo, mas hoje em dia acho que até careta ir atrás do trio elétrico, né? Mas tudo bem. No Bahia, né? Desfilar. E isso, gente, a pessoa pode estar fazendo. Se eu for fazer um negócio desse, eu vou estar fazendo com o maior intuito de me divertir. Mas nós temos uma legião de espíritos encarnados e o quádruplo dessa legião de desencarnados que aproveitam esses momentos de desentendimento e de não oração e não de vigília, né? Nós perdemos a vigilância para fazer coisas escabrosas. Então, uma das formas de nós nos salvaguardarmos é fechar a casa, né? Toda casa espírita fecha. Então nós não trabalharemos no dia 10, que é uma terça-feira antes, porque todos já estão sintonizados na sexta-feira, né? Se você mora na Bahia, já é a semana, já começou o carnaval, né? Nem sei porque parou do outro, né? Já tá. Já é, né? Então nós vamos parar no dia 10, no dia de terça-feira de carnaval nem brincando, e vamos voltar no dia 24, é isso? É isso? Quando é o carnaval? Dia 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Tá bom? E o que nesses dias nós temos que fazer? Retiro espiritual? Não necessariamente. É só não perder a vigilância. Nós não vamos nos santificar se nós ficarmos no retiro espiritual nesse período e o resto do ano, né? Eu engordo, o que eu como no Natal e no Ano Novo eu engordo. Não é, gente. É o que você come entre o Ano Novo e o outro Natal. Isso é que engorda, né? Uma semana não vai fazer diferença na sua vida. O que faz é o ano inteiro que você não se vigia, não é? É a mesma coisa do carnaval. Então não adianta sair em retiro espiritual uma semana e depois o resto do ano destrambelhar. É a oração e a vigilância o tempo inteiro, certo? Mas quem quiser entrar em retiro espiritual, fala com ele que ele vai promover uma, né? Vamos abrir. Vamos fechando nossos olhos. E toda a nossa busca é nós nos melhorarmos. Para nos melhorarmos, nós temos que nos conhecer. E para isso é muito importante a prática da meditação. O que nós fazemos nesses minutinhos é uma prática de meditação. É entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior. É permitir que os nossos mentores acessem a nossa mente. Nos transfira as informações que às vezes eles ficam a semana inteira tentando passar e não conseguem. Às vezes você não vai ouvi-lo, mas você vai ter uma intuição, vai ter uma percepção, um despertar. Todos que estamos aqui sabemos que a nossa vida na Terra é uma jornada de evolução. Um período curto para quem tem a vida eterna. O que é 80, 90 anos para quem é eterno. Então, o que representa a vida material na nossa verdadeira vida que é espiritual? Deveria representar uma escola. Um período em que nós estamos internados numa escola com o objetivo de aprendermos. Mas não.
Nós fazemos disso o nosso objetivo máximo, o nosso único objetivo. E quando estamos numa casa espírita, voltados para a nossa verdadeira vida, nos entediamos porque demora 2 horas. Nos entediamos porque temos que ficar ouvindo histórias. Nós deveríamos ficar felizes por estarmos tendo condições de acessarmos a nossa verdadeira vida. Relaxem. Aproveitem esta oportunidade. E agora, com essa sensação de espíritos, com essa percepção da verdadeira existência, nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, da prática de todo mal, que assim seja. Nós vamos pedindo autorização a Jesus, nosso Mestre Maior, ao Pai Velho, dirigente espiritual desta casa, para prepararmos a casa e os trabalhadores para o trabalho de hoje. Nós vamos colocando uma pirâmide que vai envolvendo toda esta casa, com seu vértice voltado para cima e para o norte, na cor azul turquesa, começando pela base, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Colocando uma pirâmide invertida, esta já formada na cor vermelho rubi, cujas bases vão se encontrar. Começando pela base, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Promovendo a vedação plena da base das duas pirâmides, através da colocação de um anel de aço. Colocando o anel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocando cortinas de proteção e placas de chumbo em todas as passagens, postos de iluminação e ventilação, bacias sanitárias, ralos, janelas, portas e quaisquer outro tipo de abertura que possa existir ao mundo exterior, potencializando a proteção principalmente da porta da frente. Colocando as proteções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocando uma estrela de luz crística no topo da pirâmide superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Envolvendo o conjunto de pirâmides com uma esfera de luz crística, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocando um pilar de luz em cada um dos pontos cardeais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocando uma muralha magnética à distância de 500 metros da casa, com as inscrições do Pai Nosso em hebraico e em latim. Colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos agora energizando o portal. Energizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao lado do portal, vamos colocando todos os instrumentos necessários ao trabalho apométrico. A pirâmide de energia azul, todas as matizes de cores, os ventos solares, os elementais, os cristais, as notas musicais. Colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estando assim a casa preparada, vamos pedir autorização a preparar todos os trabalhadores, aqueles que aqui já estão e os que porventura estarão por chegar. Vamos abrindo uma escada que vai unir esse ambiente ao Hospital Superior Amor e Caridade, onde se processam os trabalhos apométricos no plano astral. Abrindo a escada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desdobrando todos os trabalhadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subindo as escadas, recebendo e colocando nossos paramentos, cumprimentando a equipe e recebendo as instruções para o trabalho de hoje. Tornando, vamos pedindo ao Pai Velho que coloque proteções especiais em todos os trabalhadores, para que ao término do atendimento, seja de encarnados quanto de desencarnados, não haja perda de energia desnecessária e nem absorção de energia que não nos pertence, mantendo todos, após cada atendimento, dentro do seu próprio padrão vibratório, colocando as proteções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim, estando casa e trabalhadores preparados, vamos dar início ao trabalho de hoje, com autorização e proteção de Jesus e do nosso querido Pai Velho. Que assim seja. 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantin, 1863.
Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferecem ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem tornando a minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocar ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, e com a vontade de Deus me auxilia a fazê-la a brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem, e é o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembre-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que os bens materiais são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira! Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com essas palavras seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirá você, eu descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou, até hoje, diferença alguma entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o sangue do senhor e o do escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmola, que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas desse mundo, sobre o que realmente faz com que seja um ser superior e o outro inferior. Lembre que a morte chegará para você, assim como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela, que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento. E, se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Aí ele fala não só do rico, ele fala orgulhoso, chama orgulhoso de pobre criatura. Então, não é só a riqueza, né? É toda a forma de... Esse é um exemplo
que mostra bem a necessidade da tradução do que o Evangelho fala, né, falava naquela época, nos dias de hoje. Quando fala pobre e miserável, você já tem o seu lugar certo de entrada no céu, e o rico não. Vocês acham que isso é verdade? Por que não? O rico todo garboso, todo se achando, o pobre lá, ele despreza, pisa no pobre. Por que não seria verdade? Está falando? Escutaram? Não tem. Né? E é exatamente isso. Ele tinha que falar daquela forma, porque quem estava escutando ele era ignorante. Então ele usou uma forma de linguagem para poder fazer a pessoa sentir na carne, né? E fica alguns exemplos. Se você tirar a tua roupa, você não é igual ao outro. São coisas que são lógicas, mas que naquela época servia de metáfora importante para a pessoa entender o que estava sendo dito. Eram exemplos necessários para a pessoa perceber o que estava sendo dito. Hoje, todo mundo aqui já leu o Evangelho no mínimo 3, 4 vezes. Todos os livros da codificação espírita. Não? Ah, quer ver? É católica. Já leu a Bíblia inteira? Não? Dá os exemplos que está aí. Olha só, ele fala do rico, do orgulhoso, mas naquela época se convencionou, desde a antiguidade, dizer que quem era rei, quem era o faraó, quem era o chefe da tribo, sabe-se lá o quê, independente da sociedade que estava inserida, o povo, aqueles que tinham nobreza, eles eram um representante direto de Deus na terra, certo? Então para eles não havia nenhum tipo de dúvida, era o céu, certo? Os sacerdotes, independentemente de qualquer coisa, antes do cristianismo, também os sacerdotes, para ele era reputado o quê? A oportunidade de estar junto aos deuses, ponto. Com o catolicismo o negócio ficou brabo mesmo, né? O padre podia tudo, o papa tal, e você, fogo do inferno, né? Então, o que Jesus tinha que falar naquele momento? Não é porque ele é rico, não é porque ele é um doutor da lei, não é porque ele é nada disso, de forma alguma ele vai para o céu. Isso são balelas humanas. Todos são iguais perante a lei divina. E somos de fato. Hoje nós não precisamos mais desse tipo de lembrete. O que nós precisamos de lembrete é tratar todos como sendo nossos semelhantes. Ou seja, ficou muito mais fácil. Então o Hélio é rico, tem carro do ano, ele é maravilhoso, ele consegue, estudou em Harvard. Puxa, sorte dele, que bom, vai ser feliz. Mas na hora que o Hélio tiver que se dirigir a Tânia, estudou na escola estadual de 1º e 2º grau, professora Carmosina Monteiro Viana, morou quase a vida inteira na Coronel Lopes Branco 81, a Rosa no 80, né, Rosa? Quando ele vier conversar, ele tem que me tratar como um igual, que eu sou igual a ele. A gente já pode ficar de pé e vamos começar aqui o diálogo, né? Eu quero desafiar ele, eu falo, fica de pé, eu fico também. Não dá. Né? É isso que se põe aqui. Essa igualdade. Você é linda, maravilhosa. A hora que você for conversar com uma pessoa, você tem que se despir dessa lindeza toda e conversar com outra pessoa como uma igual. Só você sabe as penas que você passa por ser linda e maravilhosa. Não é? Porque também tem ônus. Se você é rico, espetaculoso, você quando se dirigir ao outro, você tem que se dirigir também com igualdade. Mesmo que você saiba que existem muitas pessoas que se achegam até a ti
interessado naquilo que você tem de melhor. Ou é a beleza, ou é a riqueza, ou é a inteligência, ou qualquer coisa que a pessoa deseja desfrutar junto com você, às vezes até sem merecimento. O que se pede no Evangelho é igualdade. Vamos além, né? Não vamos tirar as roupas, até porque nós ficaríamos extremamente constrangidos, mas internamente todos nós temos fígado, estômago, rim, tudo igual. Se algum de nós aqui não tiver alguma coisa dessa, pode ter todo o dinheiro do mundo, vai ter sério problema de saúde. E aí nós estamos iguais. A dor iguala todas as pessoas. A dor iguala todo mundo. Então, quando ele fala rico, orgulhoso, Hélio, presta atenção, né? Quando ele fala, é para... Por que você tem que falar isso? Porque eu gosto de provocar você, que as pessoas prestam atenção. Quando ele fala do orgulho, que ele é um terrível adversário da humildade, nós temos que de novo desmistificar esse papo de ser orgulhoso porque é rico ou porque é lindão. O que é orgulho? Eu não entendo. Eu não sou orgulhosa, então eu não sei explicar para você o que é orgulho. O que é orgulho, gente? Orgulho contra a humildade. Se humilhar, mesmo sabendo que está errado. Isso, é não dar o braço a torcer, né? Isso, não dá o braço. Até porque você, linda, maravilhosa, vai dar o braço a torcer. Né? Fala as coisas que compõem nosso orgulho. Fala. O que faz parte do nosso orgulho? O que representa o nosso orgulho? Fala. Para essa palavra ter um pouco de... a gente enxergar a palavra. Vamos materializar a coisa, né? Tem gente que não é nem rica. Riqueza? Pode ser orgulho? A riqueza pode ser... Beleza. Beleza, riqueza, Que roupa, mais? moda... Casa, dinheiro, isso tudo. carros. O que mais? O que mais? E às vezes nem tem tudo isso. Casa, certo? E quer ser melhor que os outros. Certo? Aí a pessoa cresce. Isso é alguém. Esse é um orgulho que está travestido na matéria. Né? E os orgulhos que não estão na matéria? Soberba, ostentação, não é? Superioridade. Ela quer ser a rainha da Inglaterra. Eu não. Porque era só Jesus na vez. Ela foi fazer um concurso de modelo, ela tinha uma limousine. Só pensa grande. Aquela loirinha, ela é a rainha da boca da trena. Ela só pensa grande. Então ela foi fazer um concurso de modelo, então ela naquele limousine. Hoje ninguém botaria isso com 7 anos. Que bagagem, né? Ixi, O negócio dela é ser rainha, os filhos mistura ela. O negócio dela é mania de grandeza. Então, mas vamos usar o exemplo dela. Uma criança de 7 anos. Serve de exemplo? Não. Uma criança de 7 anos, ó. Não, 7 anos é mais. Vai caber a você. Esse é o seu papel. Agora você vai conduzir ela. Né? Mas eu, bagagem, né? então, agora, se você, por exemplo, incentivar isso nela, ela vai querer ser uma criança arrogante, chata, nossa. Mas se você mostrar para ela a realidade das coisas, de repente ela vai trabalhar isso e todo esse potencial que ela tem pode ser usado para o bem. E ela ser uma pessoa que vai criar muitas coisas, vai ser capaz de produzir muitas coisas em bem das outras pessoas, porque ela tem potencial, né, para ter voltado. Para a gente não perder o foco, isso que ela está falando, se ela fosse uma pessoa orgulhosa, ela mãe, ela podia falar isso com uma soberba da filha.